tudo bem? Estou aqui na hora de estudos, página 62, na apostila de vocês, onde vou fazer a correção das atividades que vocês tinham aí como tarefa, que foi enviada, então, até esta quarta-feira, às 23h59, né? Então, vocês tinham aí para fazer das questões 1 a 11 da hora de estudos, tá? Esses exercícios, né, essas atividades, elas são já sobre as reações de adição e as reações de eliminação que nós vimos, né? Talvez já tenha até entrado aí mais alguma que nós ainda não tivemos resolvendo junto, né? Exercícios, conforme se tiver ficado dúvida, eu retomo aí na nossa próxima aula ao vivo, tá? Então, a questão número 1, ela traz ali a definição, né, de que os alcenos e alcinos possuem cadeias insaturadas e que é possível fazer as reações de adição, né, com eles, porém, existem algumas que não ocorrerá reação de adição. Por que não ocorrerá a reação de adição no etano? Porque ele não tem ligação dupla, porque ele não tem cadeia insaturada, né? Todos os outros demais, etino, eteno, buteno, propino, todas as outras alternativas ali, todas elas têm ligação dupla ou tripla, né? Como vocês já conhecem a nomenclatura, sabem que quando a terminação é ANO no hidrocarboneto, significa que ele só tem ligação simples. Então, este é o único que não pode ocorrer reação de adição. A letra B, o etano, né? A número 2, ela está mostrando algumas reações de adição, né? E está pedindo para você, reações de adição e de substituição também, né? Está pedindo para você indicar quais delas, indicar a alternativa onde corresponde às reações corretas, né? Por exemplo, a reação 2 e a reação 4, elas são reações de adição. Porque nós sabemos que são reações de adição, porque elas estão recebendo ali o hidrogênio, o H2, no caso da 4, né? E o Br2 lá na reação 2. E também sabemos isso porque eles são dois compostos insaturados que estão recebendo eles, tá? São dois compostos insaturados ali na número 2 o eteno e na número 4 também, né, o eteno recebendo em uma delas o Br2 e na outra o H2. Então essas são reações de adição. Já as outras, a 1 e a 3, elas são reações de substituição. Por que substituição? Porque elas vão reagir com um composto e vai ocorrer a troca, né, o deslocamento ali de substâncias, de átomos, formando novas substâncias. Então, você teria, por exemplo, na número 3, você tem ali a reação do brometo de etano, né, ou do bromoetano reagindo ali com o hidróxido de sódio, NaOH, e depois da reação você tem a hidroxila ligada ao etano, você tem a formação de um álcool, né, e o de um brometo de sódio, do NaBr. Então, há uma troca ali entre o átomo de o bromo e a hidroxila, desculpe, né? Por isso que, nesse caso, é uma reação de substituição e não uma reação de adição, tá? É como se ocorresse uma troca entre as moléculas ali. A número 5, que já está aqui do ladinho, né? A número 5, ela pedia, então, falando aí também sobre as reações de adição eletrofílica, né? Destacando-se aí, então, as reações de adição de ácidos halogenídricos, como essa aqui a seguir. Ácido halogenídrico significa que são aqueles ácidos que são formados por halogênios, tá? Neste caso aqui, o HBr, né? Entre as opções abaixo, assinale aquela que apresenta o produto orgânico majoritário. Majoritário quer dizer em maior quantidade, né? Qual vai ser o produto formado? O produto formado vai ser aquele onde entraria, então, um átomo de hidrogênio no carbono mais hidrogenado, que neste caso seria este CH aqui, né? E o bromo entraria no outro átomo de carbono,
tá? Tem a situação de que, como nós temos 2 HBr, esses 2 HBRs é que vão acessar a molécula. Então, os 2 hidrogênios entraram ali. Então, pode perceber que em vez de você ter somente CH, agora você tem CH3, né? E aquele carbono que estava sozinho lá, o C, ele agora está com CBr2, tá? Então, entrou os 2 átomos de bromo no carbono do meio e os 2 átomos de hidrogênio no carbono mais hidrogenado que estava participando aqui da tripla ligação, que é esse aqui do cantinho, tá? A número 6, também aqui na sequência, né? A número 6, então, ela traz o brometo de ciclohexila, que pode ser obtido por qual reação, né? Então, veja bem, brometo de ciclohexila. Pode-se chamar esse brometo de ciclohexila por uma outra nomenclatura? Coloquei aqui para vocês, então, na tela, né? O brometo de ciclohexila. Vocês conhecem de forma mais comum, né? Chamá-lo de bromociclohexano, tá? Porque a cadeia fechada, né? Ciclo, hexano, 6 átomos de carbono, aqui é número 6, tá? E o bromo adicionado, brometo de ciclohexila. Então, na verdade, a nossa perguntinha, ela era sobre qual, né, a adição, qual seria o composto que formaria o brometo de ciclohexila, tá? Por qual situação que nós poderíamos obter o brometo de ciclohexila, né? Então, é pelo ciclohexeno e o HBr, né? Por isso, então, lá nas nossas alternativas lá é a letra C, ciclohexeno, aqui, ó, onde nós tiraríamos, então, eliminaríamos a ligação dupla, né? Entra mais um hidrogênio e entra mais o átomo de bromo. Então, fica um átomo, uma cadeia sem uma ligação dupla, né? Uma cadeia continua sendo cíclica, mas sem a ligação dupla, tá? Então, ali a letra C, né? A questão número 7, aí já na sequência também, né? A questão número 7, ela traz ali a informação sobre o acetileno, que na verdade é conhecido por acetileno, mas a cadeia dele é o etino, tá? O etino, deixa eu baixar aqui para mostrar para vocês ele novamente. Só aqui, ó. Então, na questão 7, aí o etino, né? Ou chamado também de acetileno, que é a matéria-prima para síntese de outros compostos orgânicos. Partindo de 1 mol de acetileno, observe as reações a seguir. Se você obter, né, aqui 1 mol de etileno com 1 mol de H2 mais catalisador, ou 1 mol de água mais catalisador, mas em meio ácido, quais são os produtos formados, né? Então, você adicionar o H2, você vai ter o rompimento de uma ligação das ligações pi, né? E outra vai continuar, porque só tem 1 mol de H2, então quebra só uma ligação. Então, vai ter CH2, CH2, certo? E reação B, se você adicionar 1 mol de água, que tipo de produto que você vai ter, né? Você vai ter o rompimento das 2 ligações e um deles vai, no caso, os hidrogênios, entrar ali um hidrogênio em um átomo de carbono, você vai ficar com CH3 e vai entrar aí a hidroxila no outro átomo, tá? Então, você tem ali a letra D, né, como alternativa correta para essa questão. A questão também está trazendo aqui para nós a reação, uma denominação dada, né, a transformação que sofre pela ação de uma substância, qualquer ação da luz ou agente físico, tá? E conduzindo à formação de um ou mais compostos novos. Imagine um buteno, ou but-1-eno, sofrendo reação de adição com uma molécula de ácido bromídrico, HBr, de acordo com o mecanismo da regra de Markov-Nikov, em ausência de peróxido, e regra de Karachi em presença de peróxido. A
alternativa que corresponde respectivamente aos produtos obtidos. Então, vejam só, deixa eu colocar aqui para ver se você a questão número 8, aqui, ó, tá? Então, pela regra de Markov-Nikov, né, o hidrogênio entra no átomo de carbono mais hidrogenado, ou seja, primeiro átomo de carbono ali, ó, CH2, então vai ser ali que vai entrar o hidrogênio e no segundo carbono o Br. Por isso fica nesse formato a cadeia. Na presença de peróxidos, que é pela regra de Markov, pela regra de Karashi, ou chamada também de regra anti-Markov-Nikov, né? Aí ocorreria o contrário. Então, o átomo de hidrogênio entra no segundo carbono aqui, que é o menos hidrogenado, e o bromo entra no primeiro, tá? Então, essa ali para número 8. A número 9, né? A número 9, ela fala sobre a presença de ligações carbono-carbono duplas ou triplas, que aumenta consideravelmente a reatividade química entre eles, né? As reações mais características de alcenos e alcinos são as de adição, que nós já viemos estudando aí nesses últimos dias. A adição de HCl a um composto X forma o 2-cloropropano. Qual é o composto X? Então, veja só. Se forma 2-cloropropano, né? Aqui nós temos essa situação, ó, 2-cloropropano. Entrou no átomo, no segundo átomo, o átomo de cloro. E foi adicionado HCl, tá? Então, qual foi a ocorrência, né? O que ocorreu aqui? Se o cloro entrou no segundo átomo de carbono, certamente o hidrogênio entrou no primeiro átomo e você tinha, então, o composto anterior, o propeno. Rompeu a ligação dupla, entrou o átomo de cloro e o átomo de hidrogênio aqui, respectivamente, nesses dois átomos de carbono, tá? A questão número 10, aqui já na sequência, né, que fala então também sobre a ocorrência de ligações de, né, aqui embaixo, né, falando para você indicar, né, no caso, qual deles sobre os alcenos e os produtos exemplificados podemos afirmar que, né, qual vai ser o produto formado, por exemplo, aqui na reação de H2, de Br2 e de HCl, né? O produto C, ó, o produto C formado da reação aqui com Br2 é o 1,2-dibromopropano. Como nós sabemos que é o 1,2-dibromopropano? Porque, vejam bem, ele tem aqui, embora não estejam aparecendo, 3 átomos de carbono, tá? Aqui tem um ligado a 2 hidrogênios, com uma ligação dupla ligada a um outro carbono, e aqui em cima mais um terceiro carbono, né? Então, ele é 3 átomos de carbono, é o propeno, né? E adicionando Br2, ele vai formar o 1 e 2 de bromopropano, vai ter um bromo em cada um deles. É a alternativa possível que nós temos ali, tá? As demais não tem como estar correta, porque, veja bem, o alceno A é correspondente ao propano. Primeiro que se ele é um alceno, ele não tem como ser propano, ele teria que ser no mínimo propeno, né? Não tem como a terminação ser ano para um alceno, né? O produto D da reação do reagente A com HCl é o 2-cloropropano. Pois segue a regra de Markov-Nikov. Como não está falando nada aqui sobre ser na presença de catalisador ou não, não tem como nós sabermos se é regra de Markov-Nikov ou não, né? E, neste caso, ele não entraria, o hidrogênio entraria no átomo de carbono mais hidrogenado, né? E não seguiria essa informação que está ali. Então, corretas aqui a letra C, D e E, tá? E, no mais, né, todas as reações são classificadas como reações de adição. Então, a letra E está correta por isso. A número 11, aqui, onde foram
feitos processos de hidrogenação nos alcenos 2,4-dimetil-pente-2-eno, 3-metil-hex-3-eno e 3,5-dimetil-hept-3-eno. E aí foram constatados que no final, né, ao término das reações, somente formou aí o 2,4-dimetil-pente-2-eno, não originando um hidrocarboneto opticamente ativo. Aí, como que nós chegamos a essa conclusão? Vou colocar a letra D, né? Então, dando o número 1 para vocês visualizarem, né, o conteúdo também, a explicação referente a isso, tá? Aqui, ó. Então, para todas as reações, ó, para a letra A, para a letra B, né? Fazendo a reação, você encontra um carbono assimétrico, tá? Para a letra B também, né? Para a letra C, aqui, tá? Origina um hidrocarboneto opticamente ativo, não origina, né? Esse aqui é a letra D, então, correta, como a hidrogenação, né, não vai originar um hidrocarboneto ativo. Então, essa daqui está correta. A letra E também incorreta, né? E já envolvendo aqui, nesse caso, dois assuntos, né? A questão também do carbono assimétrico, que remete lá à nossa química da isomeria óptica que nós estudamos aí anteriormente, tá certo? Então, na nossa próxima aula ao vivo, nós continuaremos daí com as reações de eliminação e aí passaremos para os exercícios também, né, de eliminação e já entraremos depois aí nas reações de substituição, tá? Que são a maior quantidade de reações aí, beleza? Então, bons estudos e até a próxima, até amanhã na nossa próxima aula.